Muito bem, voltamos com o Espaço Capixaba. Estou recebendo aqui o vereador Luiz Emanuel, trouxe vários projetos aqui, não é isso, vereador? E a gente quer conversar com ele exatamente sobre isso, como está sendo esse início de mandato, é o seu primeiro mandato, não é isso? Primeiro mandato. Como vereador de Vitória. Ele que é um militante aqui na comunidade de Jardim da Penha, né, há muito tempo, já veio aqui para falar como candidato à presidência da Associação de Moradores lá de Jardim da Penha, não é isso? A comunidade foi forte na sua eleição? Sem dúvida. Em primeiro lugar, Giovanni, muito obrigado pelo convite. Imagina, rapaz, é uma honra saudação particular e especial aos telespectadores da Rede Bandeirantes, TV Capixaba, né? É uma honra poder representar a população de Vitória nesse momento, e, em particular, a gente está começando o mandato na Câmara, depois de 30 dias de início de mandato, né? Vamos começar o ano legislativo agora, mas já temos alguma produção, já temos o mínimo organizado para dar conta dessa tarefa extraordinária que a cidade me confiou, e o que eu espero aqui é honrar o voto, não só de Jardim da Penha. Eu fui super bem votado de Jardim da Penha. E você foi votado na cidade toda, né? Sim, nós tivemos 4.838 votos, desses 4.838 votos são 1.002 votos de Jardim da Penha, mas a maior distribuição dos votos foi na Zona Norte de Vitória, entre Jardim Camburi e Bento Ferreira, particularmente aqui. Seus projetos, você está levando o seu mandato para que área mais especificamente, ou ele é bem eclético? Olha, Giovanni, eu tenho a minha particular natureza política é de tentar compreender um pouco de cada coisa. Naturalmente, a nossa intenção é discutir com a cidade todos os temas que a envolvem e tudo que, na verdade, pode beneficiar ou não ao cidadão. Aquilo que não beneficiar, nós vamos trabalhar para corrigir. Certo. Aquilo que beneficiar o cidadão, nós vamos trabalhar para incrementar, para debater e para, evidentemente, orientar quando necessário for e quando a gente for reconhecido como orientação ao Poder Executivo para cumprir. Porque a tarefa do vereador é legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Nesse primeiro ciclo de mandato, Giovanni, primeiro a gente montou o gabinete. Eu tenho 12 assessores no meu gabinete hoje, eu poderia ter 20. Tem quantos? 12. 12 assessores, essencialmente técnicos. Naturalmente tem algumas pessoas que respondem mais e têm mais um pensamento político evoluído, naturalmente que estudam para isso, né? Todos, 90% deles com curso superior, e isso já tem de cara uma economia feita para a Câmara Municipal, né? Algumas ideias que a gente trouxe durante a campanha eleitoral e algumas das nossas principais bandeiras, nós já conseguimos, inclusive, mostrá-las através de projeto de lei. Por exemplo, a causa animal, nós protocamos um projeto na Câmara Municipal, e eu preciso recordar aqui que eu fui o primeiro político do Espírito Santo, em 2008, como candidato a vereador, quando não ganhei a eleição, mas levantei a bandeira da causa animal aqui em Vitória. Isso, graças a Deus, se expandiu. As pessoas reconheceram a necessidade de a gente fazer. Você já apresentou um projeto nessa área? Sim. Que é o quê? Diz o quê? Hoje nós estamos pedindo à Prefeitura que celebre convênio com as clínicas veterinárias da cidade para garantir o tratamento de doenças animais comprovadamente de famílias carentes. Nós temos hoje, Giovanni, em torno de 40 mil animais abandonados em Vitória. Isso é um problema não só para os animais, nós precisamos ser solidários a essa vida, a essa espécie de vida, né, qualquer que seja ela, mas é um problema para os seres humanos também. Os animais abandonados estão aí sujeitos a mais de 600 tipos de zoonoses. Naturalmente, isso são doenças que podem afligir e, daqui a pouco, atingir o ser humano. Quer dizer, mesmo então, que não atinja o ser humano... O problema do animal doente é um problema de saúde pública humana. Mas mesmo que não atinja o ser humano, você falou até na sua explanação que é uma vida. Claro. Entendeu? E é preciso ter respeito à vida, seja ela como for, entendeu? Ah, mas ele está sofrendo, mas isso aí não vai afetar o humano, vai deixar morrer? Então, você tem que ter essa solidariedade. De forma alguma. Nós precisamos conter, Giovanni. Você tem uma história de militância em favor dos animais aí, que a gente sabe, já esteve aqui falando disso. Eu me auto-intitulo um defensor do direito dos animais. Ainda bem. Tem vários protetores animais, pessoas que se dedicam abnegadamente a essa causa, que tem todo o meu respeito, eu quero acompanhar. O mandato vai ficar à disposição dessas pessoas, que são pessoas evoluídas do ponto de vista espiritual, emocional, intelectual, tá certo? À disposição da construção de uma sociedade melhor, mais fraterna, mais solidária e que cuide de seus animais. Você tem ideia? Eu já falei sobre isso com você aqui, em um determinado momento. A gente tem uma cidade hoje que não tem política pública para cuidar de seus animais.
Por isso essa proliferação de animais na cidade, essa superpopulação que a cada dia que passa aumenta mais, precisa ser contida. Nós já estamos conversando com a Secretaria de Saúde, com o Centro de Vigilância Ambiental da Prefeitura de Vitória. Fui ao Núcleo de Proteção Animal, que está dentro da Delegacia Ambiental do Governo do Estado, tá certo? Estou conversando essa semana com a Associação Veterinária Municipal, né, o Sindicato dos Veterinários. Enfim, nós queremos fazer uma cruzada para garantir que Vitória o município se empenhe em fazer uma ampla castração, tá certo? Em massa, para conter a população e a cada dia que passa aumenta mais de animais abandonados e proliferando doenças que os maltratam e maltratam os seres humanos que convivem com eles. E que outros projetos você tem esse é um problema, esse é um projeto na área de saúde pública e evidentemente na área de meio ambiente. A questão animal é uma causa ambiental, também é uma causa de saúde pública, né? Nós também já protocolamos um projeto de lei que tem a ver com a questão de saúde, mais detidamente a questão do idoso. Ele trata de obrigar a prefeitura a trazer o profissional de educação física para orientar os exercícios físicos dos idosos nas academias de idosos espalhadas pela cidade. Quer dizer, não tem profissionais em todas as academias? Não tem, nenhuma delas. Isso é preciso ser... Na verdade, Giovanni... inclusive, tem uma coisa interessante, que o atual prefeito, Luciano Rezende, ele participou da criação dos núcleos de orientação ao exercício. Do SOI. Então, talvez ele seja sensível a essa causa. Não tenha dúvida. E mais que isso, né? Você precisa, uma pessoa idosa que para em Camburi a qualquer hora do dia para fazer um exercício físico, pega uma manivela para rodar de maneira incorreta, aleatória, sim, ela pode ter uma contusão, uma lesão ali, se não tiver sob a orientação correta, né? Um outro projeto na protocolamos que eu quero chamar a atenção aqui, em função até mesmo dessa tragédia que aconteceu em Santa Catarina, né? A gente fui visitar o Corpo de Bombeiros para ouvir daqueles que, na verdade, têm a primeira tarefa de vistoriar e de cuidar dessas condições. Vocês estão me fazendo o sinal do fim desse bloco aqui. Eu vou pedir para você ficar mais um bloco com a gente, ok? Tá ok. Nós temos assuntos aí, muito assunto para tratar com o vereador Luiz Emanuel. Eu volto já, vou continuar essa conversa aqui com ele. Eu estou conversando com o vereador Luiz Emanuel, que é um militante já com muita experiência nas comunidades, em várias áreas de atuação, na política partidária, por exemplo. E aí essa conversa está rendendo, eu pedi para ele ficar mais um pouquinho no programa, porque tem projetos aí sobre os quais a gente não falou. Você ia falar sobre um projeto, okay. Eu te interrompi para chamar o intervalo. Não, tudo bem. Eu estava dizendo o seguinte, Giovanni, todo mundo há 2 semanas atrás acordou ou teve a notícia durante a madrugada daquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, que mobilizou o país, foi uma comoção nacional, mundial, né? E eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo? A gente precisa fazer algo sobre isso. Não só eu, todos os vereadores, todos os deputados, a classe política se mobilizou, as pessoas se mobilizaram. E eu entendi, na segunda-feira, conversando com a minha assessoria, que o primeiro passo era procurar o Corpo de Bombeiros. E para saber deles quais são as normas de segurança que são habitualmente efetivadas numa discussão como essa, para poder conter um problema que pode ocorrer, como essa questão de um incêndio num local com evento com muita gente, né? Acabou que nós voltamos ao Código de Postura do município, uma lei que já está em vigor desde 2005, que vai para revisão agora nesse ano. Nós entendemos o seguinte, mais do que tentar legislar para que alguém solte um fogo de artifício, um objeto pirotécnico dentro de um espaço como esse, é interessante que o município disponibilizasse no seu Civis de Informação, o SIC, está no site da Prefeitura de Vitória, todos os ambientes que foram vistoriados pelo Corpo de Bombeiros, ou seja, que tem aprovação do Corpo de Bombeiros com as normas de segurança adequadas, bem como todos os ambientes visitados pela própria Prefeitura, com alvará de funcionamento garantido. Então você vai lá no SIC, tem lá o CPF ou CNPJ, no caso, pessoa física ou jurídica, e qualquer cidadão pode verificar. Se o seu filho amanhã resolve ir na São Firmino, por exemplo, ele vai lá no site da Prefeitura para saber se a São Firmino está dentro dessas regras, está em condições para recebê-lo sem nenhum risco de segurança, de ter algum problema. Então, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer nesse momento é pensar em algo que, de verdade, dê transparência à gestão pública, mais do que isso, forneça ao cidadão
um elemento novo para ele poder trabalhar e poder... Se não tiver de acordo, tem que denunciar e essa casa não pode funcionar, senão corre o risco que ocorreu lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, não é isso? Exato. Agora, nós temos uma conduta muito criticada dos vereadores. Eu não quero aqui atirar pedra, pois não, fica à vontade. mas assim, ela é institucional. Você falou, e está na Constituição, o papel do vereador é legislar e fiscalizar. Sim. Só que há uma subserviência, há uma submissão, em geral, das câmaras ao Executivo, e isso ocorre também em relação à Assembleia Legislativa. Essa é uma grande crítica que se faz ao Legislativo. Quer dizer, como mudar essa cultura? Acho que esse é um desafio que essa nova geração de políticos que está chegando aí tem, você não acha? Não, concordo plenamente. Aliás, eu pegava a Folha de São Paulo de hoje, antes de vir para cá, e a manchete da Folha de São Paulo hoje é a fala do novo presidente do Congresso Nacional, deputado Henrique Alves, questionando, né, na verdade, desafiando o Supremo Tribunal Federal, por entender que quem resolve os problemas do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, são os deputados. Quem resolve o problema do Senado é o Senado. E apelando para a independência e autonomia do Poder Legislativo em relação ao STF. É engraçado que, é o que você diz, é uma contradição, porque quando é conveniente apelar para essa autonomia e independência, ele faz uso disso. Mas e a tal autonomia e independência que deveria ter em relação ao Poder Executivo? Exatamente. Ao mesmo tempo, tem 2 deputados que foram cassados e retornaram ao Congresso Nacional agora, os 2, não por acaso hoje, filiados ao Partido da Presidência da República, né? E a presidência deveria garantir isso. Não, mas aí a interferência é o contrário do que ele está reclamando, Henrique Alves, que é uma figura altamente suspeita, cheia de processos. Quer dizer, ele reclama de desrespeito à autonomia, mas ele não está respeitando a autonomia do judiciário em julgar, que ali é resultado de julgamento. Não é isso? Exatamente. Eu, como sujeito político hoje, com mandato para representar a população de Vitória, eu me sinto honrado de ser um cidadão vivendo no contemporâneo de Joaquim Barbosa, por exemplo. O país, Giovanni, precisa de pessoas desse calibre, moral, sabe? Aqui no Espírito Santo eu citaria aí o delegado Cantarato. Eu sou fã, acho que as pessoas têm que se expor sim, têm que apresentar os seus elementos e debater o que a sociedade quer que se debata. O que é moral? O que é ético? O que é imoral e o que é antiético? Nós temos que discutir isso. No Poder Legislativo, o resultado da representação política tem que se dar em função daquilo que a sociedade deseja, e não do que o prefeito quer que eu faça. Eu não posso me colocar subserviente ao prefeito se os interesses que eu represento são da sociedade. Agora, é óbvio. O prefeito precisa ter essa visão, e nós não temos notícia nenhuma de que seja diferente, de que e havia muito essa troca. O vereador que não atende do Executivo, ele era meio maltratado pelo Executivo em seus pedidos. A gente sabe que tem pedidos que fogem, inclusive, à alçada do Legislativo, né? Então, havia sempre essa troca. Não sei como é que está sendo o convívio de vocês com o Executivo hoje. Na verdade, nosso mandato está começando agora. Eu espero, sinceramente, que o novo prefeito de Vitória, prefeito Luciano Rezende, que foi vereador por muito tempo, eu vou desejar para ele, já disse isso pessoalmente a ele, que ele seja o melhor prefeito que a cidade de Vitória já teve. É isso que eu desejo. Evidentemente que isso é bom para mim, para os meus filhos, para os meus vizinhos de bairro, para a cidade como um todo. Então, essa é a nossa torcida. Da minha parte, eu vou ficar responsavelmente vigilante sobre tudo que vai acontecer na direção executivo-legislativo ou executivo para a cidade, direto. Naturalmente, Giovanni, todas as coisas que foram boas para as cidades, naturalmente reconhecidas e legitimamente feitas de maneira correta, nós vamos referendar. Aquilo que não for bom, nós vamos ser obrigados a retrucar. Esse é o papel do vereador. Luiz Emanuel, muito obrigado pela presença. Muito obrigado a você. Bom trabalho a você e toda a sua equipe. Obrigado. O Espaço Capixaba de hoje fica por aqui. A gente se vê amanhã. Fique com Deus e até lá.